Lucas Martins, Lucas Martins, nem você e nem a polícia vão achar o André do Rap tão cedo, hein? Bom dia, Lucas. Muito bom dia a você, Datena, bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes, pessoal aí do estúdio. A polícia sabe que é uma tarefa extremamente difícil. Os investigadores já identificaram que ao sair de Presidente Venceslau, da penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no oeste do estado paulista, em vez de vir para o Guarujá, o endereço que ele entregou para o alvará de soltura, o endereço que consta no alvará de soltura, André do Rap foi sentido Paraná. A polícia acredita que ele já atravessou a fronteira para o Paraguai e possivelmente tenha como destino a Bolívia, dois países onde ele pode ter inclusive proteção policial. Em casos recentes, traficantes brasileiros conseguiram permanecer muito tempo lá, justamente com a ajuda de uma parcela corrupta das polícias paraguaia e também boliviana. De qualquer maneira, os principais departamentos da Polícia Civil... Lucas. Pois não, Datena? Sou até gozado, né, isso, mas a gente que faz coberturas policiais, mas soa estranho isso, viu, Agostinho? Vale até um comentário seu aí, Agostinho. O Lucas falou assim, em outros tempos, você fala assim, o repórter tomou água de cajueira, né? O Lucas disse, olha, ele pode ter fugido para Bolívia, onde o André do Rap teria proteção policial. O cara falou assim, acho que o cara errou, né? O repórter errou. Não. Aí ele falou assim, uma parte corrupta da polícia lá da Bolívia, mas é gozado isso, né? O povo já não tem proteção policial lá na Bolívia. O traficante tem, né? Não é? Eu estou enganado? Não, é isso mesmo, é exatamente isso. A gente está vivendo uma inversão total, né, de valores. Quando o Dr. Gaquia falou que lá na cadeia o André do Rap já tinha dito para todo mundo que ele não ia passar o Natal lá, preso, ele tinha convicção disso, né? Que mais cedo ou mais tarde, aliás, mais cedo, ele sairia. Então é isso mesmo, né? Há uma conivência, é terrível. Você lembra quando o Fernandinho Beiramar foi quase morto na selva? Não sei se foi colombiana ou boliviana. Foi colombiana ou boliviana, uma das duas. Ele foi quase morto lá, lembra? E aí policiais do Rio foram resgatar o cara lá, foram prender o cara lá, onde ele tinha levado bala. Acho que foi na Colômbia naquela época que os caras estavam abrindo luta direta contra o narcotráfico. E logo depois da morte do Pablo Escobar, um pouco tempo depois, né? Aí você fica na dúvida, os caras foram prender ou foram resgatar o cara lá para não meter bala nele. É um negócio... Mas pode seguir, Lucas, por gentileza. Os principais departamentos da Polícia de São Paulo estão mobilizados, principalmente no que diz respeito ao serviço de inteligência para tentar descobrir onde está André do Rap. Então aí inclui o DEIC, né, que é o Departamento de Combate ao Crime Organizado, o DOP, de Operações Policiais Estratégicas, e também o DHPP, para tentar localizar André do Rap, primeiro descobrir quais são as possibilidades, onde ele pode ter se escondido, inclusive com um pedido de apoio à Interpol. Possivelmente vai haver um pedido para difusão vermelha, ou seja, o nome de André do Rap pode ser incluído o mais breve possível na lista dos principais procurados da Interpol, para onde ele for localizado, seja Paraguai, Bolívia, seja na África, onde ele tem muitos contatos também já identificados pela polícia, seja na Itália, onde ele tem essa parceria com a máfia calabresa, a máfia 'ndrangheta da região da Calábria, que ele possa ser preso onde for localizado. Mas a polícia, até conversando com os policiais, oficialmente o discurso é: vamos localizá-lo, vamos encontrá-lo, faremos de tudo. Nos bastidores, os policiais sabem que é uma tarefa extremamente difícil localizar André do Rap depois dessa soltura pelo Supremo Tribunal Federal. Vem mais aí, hein? Porque o outro do antagonista aqui, o traficante Gilcimar de Abreu, o Poker, acho que é isso, pediu ao Marco Aurélio Melo uma extensão da soltura concedida a André do Rap. Gilcimar de Abreu, condenado a 8 anos de prisão em segunda instância. Junto com quem você acha que ele foi preso? Ele era comparsa de quem? Quem que você acha, o Lucas, hein, Agostinho? O André do Rap. O parceiro do André do Rap pediu pro Marco Aurélio, deu para ele e dá para mim também.
Inclusive, Datena, a gente lembra bem outro parceiro do André do Rap, o Anderson Gordão, Anderson Pereira Lacerda, aquele que foi... que a polícia descobriu uma chácara tinha jacaré, tinha de tudo, fã de Pablo Escobar. Ele está foragido. Ele já conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal em maio deste ano. E tem um novo pedido, ele que está foragido, mas tem um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, até coincidência ou não, quem concedeu o habeas corpus ao Anderson Gordão em maio deste ano foi o próprio ministro Marco Aurélio, e há esse pedido lá no Supremo Tribunal Federal, também uma reconsideração. Repito, o Anderson Gordão está foragido, também apontado como um dos grandes nomes do PCC, inclusive lavando dinheiro dentro do poder público da Prefeitura de Arujá. Bom, segue-se a entrevista aqui que do pedido apresentado ao Supremo, dentro do mesmo habeas corpus, a defesa afirmou que Poker, acho que é esse o nome do cara, o apelido, encontra-se numa situação idêntica ao André do Rap. Os advogados dizem que desde 25 de junho a prisão preventiva não é reavaliada. Então, como é que o Marco Aurélio vai fazer? Vai soltar o cara, Agostinho? Vai. Pelo que ele falou, pelo que ele fez, se continuar dessa forma, desse jeitinho aí, faz o sorteio. Se cair na mão do Marco Aurélio, eles deixam seguir o pedido de habeas corpus. Caiu na mão dele, ele vai soltar. É a leitura que ele faz dessa legislação, dessa lei, né? O que tem que fazer é isso, tem que mandar para o plenário esses casos, no mínimo, enquanto não se muda a lei, enquanto o Congresso não se mexe, né? Porque é o que você falou, o erro de origem está no Congresso, né? Em quem embutiu naquela legislação do ex-ministro Sérgio Moro, esse dispositivo aí que serve para isso, né? Então, enquanto isso não acontecer, tem que ser o plenário. Aí pelo menos você coloca na mão de todos os ministros e aí vamos ver o que acontece. Acho que se for no plenário não passa. Não liberta mais um criminoso como o André do Rap, né? Então é bom ir logo para plenário. É bom mesmo. Não, porque se o Marco Aurélio não soltar, ele vai estar sendo contraproducente com a lógica dele, não? É incoerente, lógico. Acho que sim. Mas o Lucas, que vive em contato direto com policiais, deve poder passar para a gente a decepção dos policiais que correram tanto atrás desse sujeito para prendê-lo, né, Lucas? Pois é, Datena, foi um trabalho longo, árduo, que a gente acompanhou pelo Brasil Urgente. Os policiais ficaram, às vezes, passando dias escondidos dentro do carro. A gente sabe que é um trabalho de campana, é um trabalho de investigação. É difícil realmente, foi quase um ano de procura, de busca, e até se conseguir prender André do Rap, estava lá no meio do luxo, com um helicóptero, com lanchas, moto aquática, e de repente ele ser solto dessa forma. Agora, Datena, um detalhe que eu queria acrescentar, estava conversando agora, a entrevista para o Brasil Urgente desta tarde, com o Roberto Liviano, procurador de Justiça e também presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, e ele diz que a própria lei traz uma forma de tratar um caso como esse bastante simples. Então, uma vez que o ministro recebeu um pedido de habeas corpus com a defesa dizendo, olha, o caso não é reavaliado pela primeira instância, que é a responsável, desde junho, o ministro poderia simplesmente enviar o caso à primeira instância, ordenando a reavaliação. E aí sim seria cumprido aquilo que a lei exige. É o que eu digo, a lei que solta é a lei que prende. Se ele quisesse manter o cara preso, ele mandava reavaliar o pedido, é simples assim. Mas não é, preferiu soltar. Agora, sabe o que eu acho gozado, Lucas, Agostinho e amigos que me ouvem aqui? Eu falo isso todo dia há mais de 10 mil anos, como dizia o Raul Seixas. Eu falei há 10 mil anos atrás. Mas é a mesma ladainha que eu falo há 10 mil anos atrás, agora virou discussão nacional. E sempre vira quando envolve um criminoso pontual, mas eu digo isso há 10 mil anos atrás que eu venho falando sobre isso. Todo dia. Todo dia. E ninguém presta atenção. E agora virou uma discussão, inclusive entre os próprios componentes do Supremo.
Todo dia. O Lucas sabe disso mais do que você, porque o Lucas trabalha comigo, então ele é obrigado a me ouvir. Infelizmente ele tem que me ouvir, para ele, coitado. Quanto tempo eu venho falando disso aí, ô Lucas? Mas há quanto tempo eu falo disso? Olha, há pelo menos 15 ou mais anos. Eu estou no Brasil Gente há 13 anos, estou completando 13 anos no Brasil Gente. E é uma verdade que vem se estendendo, e você vem repetindo, Datena, e infelizmente não muda, né? E agora quando solta um bandidão desse que pareciam que não iam soltar, aí cai o mundo. Mas para mim não é novidade absolutamente nenhuma. Eu não gosto de dizer eu já falei ou eu já sabia, mas eu já sabia. Obrigado, Lucas Martins. Até a tarde no Brasil, gente. Valeu, grande abraço, gente.